chamando os seguidores no Instagram. Tá vindo. Tá carregando. Aí a Paty entrou. Engraçado, pra mim não aparece aqui ainda que eu iniciei. Você tá na internet daqui? Não. Não? Deixa eu conectar o telefone na Wi-Fi daqui da igreja. Vai ser mais rápido. Já tá aí. Entrando 2 pessoas. O áudio tá liberado já? Tá tudo rolando. Funcionando. Não é só pra não ouvir o som da sua própria voz no retorno do seu telefone. Tá mundo. Agora ele tá. Já sou pra você. Acho que é mais durinho. Você pode não andar. Vamos aguardar um pouquinho, a galerinha tá entrando. Beleza, Mary. Entrou. Desirê. Daisy. Abraço, Daisy. Tudo bem? A gente já começa. Fala um pouco sobre o tema da mensagem de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema paternidade. Quero fazer uma breve introdução a respeito do assunto. Na verdade, levar você a pensar em como estamos entendendo e como estamos compreendendo esse tema, que para mim é um dos temas mais centrais da Palavra de Deus, da Bíblia, né? E na verdade muitas vezes fica muito vago, né? A questão da paternidade, por que ser pai, por que se tornar um pai ou por que formar uma família. E queremos de fato trazer uma base, um fundamento, né, para esse tema, para esse assunto, e principalmente fundamentar algumas promessas que existem na Palavra de Deus que muitas vezes elas não são relacionadas com paternidade. Nós precisamos fundamentar isso e gerar essa relação entre alguns assuntos da Palavra de Deus com o tema paternidade, né? Então hoje nós vamos abordar uma introdução a respeito desse assunto. Eu quero fazer você pensar a respeito desse assunto durante essa semana, e na próxima semana daí a gente dá uma continuidade e fala mais específico, né, dentro de alguns temas relacionados com paternidade.
A galera ainda está entrando, ainda estamos com o pessoalzinho ali vindo. Vamos dar mais um minutinho e a gente já inicia. Tem um botãozinho, um aviãozinho na tela das pessoas que estão na live. Elas podem apertar isso e convidar seus amigos, as pessoas que seguem no Instagram, para tu comparecer também, que é legal. Se você puder convidar os seus amigos, né, para estar participando, pelo aviãozinho, compartilha lá. O Vinicinho entrou agora, o Vini, a Paty, a Fefa entrou agora. Fefa, minha esposa. Oi, amor, tudo bem? Isso aí. Vamos lá, vamos convidar a galerinha, vamos tratar desse tema que é extremamente importante nos nossos dias, para que possamos viver aí as promessas e as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Acho que vamos lá, né? O que você acha, queridão? Top Bar? 8.5? Fica gravado, né? Uhum. Aí depois compartilha a gravação. Então, beleza. Gente, eu vou me apresentar, fazer uma breve apresentação. Depois, se você quiser compartilhar esse vídeo, as pessoas às vezes desejam saber quem que está falando, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o Thiago, sou casado com a Fernanda. Somos pastores aqui da Agape Church, que fica em Curitiba, na região do Xaxim. Estamos acompanhando, né, o pastor Gabriel, o pastor Elisete nesse projeto. Né? Estamos à frente do Ministério de Jovens. Enfim, né? Então estamos iniciando essa carreira, né, esse ministério, esse propósito. E hoje eu quero compartilhar um pensamento com você que está relacionado com paternidade. É engraçado porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente consegue perceber que muitos pais e filhos passaram a se conhecer melhor, porque de fato passaram a ter um convívio maior. A questão é que existiam pais e existiam filhos que não sabiam quais eram os desejos, quais eram os sonhos, quais eram às vezes os gostos, os hábitos que tanto pais quanto filhos estavam desenvolvendo. E por causa dessa rotina louca que nós vivemos de trabalho, casa, enfim, muitas vezes isso se perde. E por causa dessa paralisação, alguns pais e alguns filhos conseguiram realinhar ou tiveram uma experiência, uma descoberta, né, de algumas qualidades de caráter, de alguns até desvios de caráter, por conta dessa rotina próxima, por conta dessa proximidade que foi gerada. Mas isso me leva a refletir, isso me leva a parar um pouquinho para pensar no sentido, se eu for um jovem, né, o que isso vai acarretar para a minha vida no sentido de exercer paternidade? Qual que é o que me leva a pensar? Será que nós estamos exercendo a paternidade da forma correta? Ou melhor, será que nós jovens estamos prontos para tomar uma decisão de assumir uma paternidade? De assumir uma responsabilidade como essa, diante dos padrões e do perfil bíblico que nos é solicitado da parte de Deus? Quais são as promessas, quais são as bênçãos de Deus, o que relaciona, né, a minha paternidade ou exercer uma paternidade com o meu relacionamento com Deus? E é esse link que eu quero gerar com vocês. Eu quero, de alguma forma, tentar mostrar para vocês quais são os benefícios da paternidade, quais são os direitos da paternidade diante de Deus, quais são os deveres da paternidade diante de Deus, e mostrar isso no decorrer de toda a história bíblica. Durante esse tempo que temos trabalhado com jovens, muitas vezes nós fazemos a pergunta para os jovens, o cara já está namorando lá há 5, 6, 7 anos, né? Já está ali, né, demorando o negócio. E você pergunta para ele, por que você não se casa? Né? E a resposta dele normalmente é porque não tem grana. Beleza, tranquilo, não temos dinheiro para casar. Aí eu lanço uma segunda pergunta.
Se não houvesse nenhum impeditivo financeiro para você tomar um posicionamento como esse, que é um desejo, por que você se casaria? Ou seja, eu tiro a ideia de se casar ou da necessidade financeira para se casar e coloco o propósito por que se casar. E normalmente as respostas são vagas, são respostas sem fundamento, sem fundamentação. São muito poucas as fundamentações. Por que eu estou falando de casamento? Porque é o princípio primário, né? É o início para que você consiga formar uma família. Você precisa se casar e aí sim ter seus filhos. Mas aí pegamos jovens casais que estão iniciando a carreira do casamento ou que já estão ali há 5, 6 anos casados, 7 anos, 8 anos casados. E normalmente surgem aquelas perguntas: cadê os filhos? Onde estão os filhos, né? Sogro, sogra, pai, tios, enfim, família cobrando, cadê os filhos? Onde estão os filhos? E aí vem de novo a pergunta: por que vocês não têm filhos? Porque nós não temos condição para ter filhos. E eu estou falando tudo isso para vocês porque eu fui pego nisso, tá? Eu tinha uma experiência, eu e a Fernanda, nós fizemos um planejamento para ter a nossa primeira filha com 5 anos de casados. E o tempo passou e nós já estávamos 7 anos casados. E de fato, com esse pensamento, nós ainda não temos condição de ter um filho. E um dia um profeta chegou para mim e para a Fernanda e falou: olha, vocês não estão tendo filhos por quê? Porque estamos esperando a condição para tê-lo. E ali fomos corrigidos, fomos exortados por ele e, de fato, tivemos a nossa primeira filha. Mas também pensávamos de forma errada. Também estávamos pensando de uma forma que não era coerente. Por quê? Justamente pelo fato de que eu não entendia e não compreendia as promessas de Deus para o cumprimento desse propósito. Eu só relacionava isso com a minha rotina, com aquilo que nós vivíamos, muitas vezes até com a influência social sobre as nossas vidas, de ter que ter condição para se tornar um pai. E aí, novamente, nós fazemos a primeira pergunta: por que você não se torna um pai? Porque não tenho grana, precisa ter condição de ter um filho. Normalmente, a segunda resposta, ela vem acompanhada da seguinte forma: um filho custa caro. É um fato. Um filho custa caro, né? Não vou ser ignorante aqui, cara, não custa nada, é uma vez. Não, custa, tem um custo, é óbvio. Mas, se você mantiver o foco no custo, se você tiver o foco, mantiver o foco na grana necessária, de verdade você não vai fazer nada. Agora, quando você se posiciona dentro de um propósito estabelecido por Deus, ao qual você deseja cumprir, ao qual você deseja se manifestar dentro desse propósito, eu garanto para você que Deus vai abrir as portas. Vai acontecer. O que eu estou falando aqui? Ah, Thiago, você está dizendo que nós precisamos casar logo? Você está dizendo que nós precisamos ter filhos logo? Não, não é isso. Em nenhum momento eu estou forçando ou estou dizendo que é necessário que o casamento seja prematuro, que é necessário que ter filhos seja prematuro. Não é isso. O que eu estou dizendo é que precisamos gerar uma consciência, precisamos gerar um entendimento que, independente do fato de se eu tenho grana ou não, eu tenho que saber por que estou casando e eu tenho que saber por que eu estou tendo filhos aos olhos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Porque normalmente, voltando ali no segundo exemplo, você pergunta assim: e se não houvessem impedimentos financeiros para que você tivesse seus filhos? Você teria os seus filhos por quê? Né? Qual é o propósito, qual é a motivação no seu coração para gerar filhos, para gerar uma postura de paternidade? Não estou falando de paternidade apenas relacionando o pai, né? Estou falando de paternidade relacionando com família. Estou dizendo assim, olha, pai, mãe e filhos. Então, quando eu falo paternidade hoje, nessa primeira abordagem, eu estou querendo falar que pai e mãe, né? Formando uma família e exercendo esse papel de paternidade. Então nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar a questão de gerar a consciência correta para você se tornar um casal, para você se tornar um pai, né? Uma família e estabelecer a paternidade. Se você tiver consciência
do princípio, se você tiver consciência do porquê você está se casando e do porquê você está se tornando pai, provavelmente as portas vão se abrir, a parte financeira vai se resolver, mas o foco é esse. O seu fundamento de fé para se tornar pai, para andar nessa ambiência, tem que ter fundamento bíblico. E normalmente o que nós ouvimos sempre nos remete à parte financeira. E isso não pode ser assim. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos corrigir isso, nós precisamos realinhar isso. Por quê? Porque é um dos maiores projetos de Deus na vida de todo homem e toda mulher. A paternidade é o modelo principal de mantermos o Evangelho vivo, e isso é um desejo de Deus. A paternidade é o que faz, é a ferramenta principal de Deus para mantermos o Evangelho vivo. E as promessas de Deus para pais que conseguem transferir aos seus filhos o ensino do Evangelho é extraordinário. E é isso que eu quero mostrar para vocês com essas lives que nós vamos fazer falando sobre paternidade. Em Efésios 3, 14 e 15, escreve assim: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Então, toda a paternidade, ela se inicia em Deus e ela se transfere a nós. Então, Deus tem o desejo de transferir o modelo que Ele gerou para fazer o reino dos céus funcionar para nós aqui, toda a humanidade funcionar. Nós somos uma humanidade, nós somos uma sociedade que precisa se movimentar através da paternidade, dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, assim, toda a paternidade deriva de Deus. Então, se você quer se tornar um pai, você precisa entender, essa é uma vontade de Deus para a minha vida. Primeira resposta que eu preciso ouvir de vocês jovens é eu fui escolhido por Deus para me tornar um pai. Por que você vai ter filhos? Porque é um propósito de Deus para a minha vida ter filhos. Quais são as responsabilidades? Quais são os deveres que você tem como pai? Isso tem que estar dentro da resposta, que nós vamos descobrir nas próximas lives. Quando no Éden, por exemplo, Deus ele entrega as primeiras responsabilidades à humanidade, ele está dizendo assim, vão, governem a terra, sujeitem a terra e sejam férteis e multipliquem-se. Então esse é o primeiro propósito que Deus estabelece para nós. Normalmente essa resposta ela é automática da nossa parte como cristãos. Nós dizemos, por que você vai se tornar um pai? Porque Deus disse que nós precisamos nos multiplicar. Ok, existe sim esse propósito amplo, né? Bastante amplo. Multipliquem-se. Agora, o que tem dentro de multiplicar-se, de responsabilidade, de direito e de dever para se tornar um pai? O que tem dentro de governar a terra, de estabelecer a bênção sobre a terra, relacionado com a parte de paternidade, de ser um pai, de se tornar um pai? Tudo isso a gente vai ver nas próximas lives. Mas essa resposta automática de nos multiplicarmos, ela precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida, que dentro da multiplicação você tem a responsabilidade de ensino. Você tem a responsabilidade de manter o evangelho vivo dentro da sua casa. Você tem a responsabilidade de trazer a bênção de Deus para dentro da sua casa pela maneira como você administra a paternidade dentro do seu lar. A paternidade ela traz referência. A paternidade ela é algo em que, há algum tempo atrás, normalmente quando se viam crianças, se viam jovens andando na rua, as pessoas ainda perguntavam, quem é o pai? Quem é? Né? É filho de quem? Hoje em dia não, hoje em dia nós já não vemos isso. Mas com Davi teve uma experiência muito parecida com isso. Quando Davi derrotou Golias, isso você vai poder ver em 1 Samuel 17, Saul, que era o rei na época, ele pergunta para o seu subordinado Abner, e ele diz assim, olha, quem é o pai do jovem que derrotou o gigante? E aí Saul chama Davi para uma reunião, chama Davi para um encontro e pergunta para ele, quem é seu pai? E aí Davi responde, eu sou filho de Jessé, servo
teu servo do Senhor, lá de Belém. E eu fiquei encucado com isso e falei, cara, depois que Davi deu a resposta para Saul, Saul simplesmente disse, então agora você faz parte. O propósito de Davi se iniciou após ele dizer qual era a sua paternidade. E o mais interessante de tudo isso, aí eu fui pesquisar o que significa Jessé. A palavra Jessé, o nome Jessé, significa Deus existe, ou presente de Deus. Então imagina Saul recebendo uma resposta de um jovem que derrotou um Golias, ao qual todo o seu exército estava com medo, e aí esse jovem chega para ele e se apresenta dizendo assim, olha, o meu pai é Jessé, que significa presente de Deus e Deus existe. Ou seja, o seu pai ele gera uma referência para você. O seu pai gera uma referência de quem você deve ser. Agora, quão importante seria para os jovens se os seus filhos, os filhos que vocês vão gerar, os filhos que vocês vão, enfim, criar e educar, né? Quão bom seria se quando as pessoas perguntassem para eles quem é seu pai, quem é sua mãe, eles pudessem dizer assim, o meu pai é servo do Senhor. O meu pai é um presente de Deus. Olha que coisa interessante. A resposta de Davi para Saul. Saul pode dizer assim, olha, quem é seu pai? Cara, o meu pai é presente de Deus. O meu pai é Deus existe. A minha paternidade está baseada em Deus. A minha paternidade está baseada nos céus. Imagina nós, jovens, hoje, nós podemos dizer assim, quem é seu pai? Cara, a minha paternidade está baseada na palavra de Deus. A minha paternidade está baseada nos céus. Imagina os nossos filhos poderem dizer, a minha paternidade está baseada nos céus. A minha paternidade está baseada em Deus. Os meus pais são servos do Senhor. Então, a paternidade que vocês vão exercer, ela precisa gerar uma referência. A mesma referência que Davi pôde dizer a Saul e que dali em diante deslanchou o ministério dele. Dali em diante, de fato, ele se tornou um rei. Quando ele expôs uma paternidade fiel a Deus. E o que falar de Jesus? O modelo principal daquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. Deus, ele funciona dentro desse modelo. Deus, ele estabeleceu como propósito agir dentro desse modelo. Pai e filho. Não menos que enviou o seu filho para nos salvar, enviou o seu filho para nos tirar do pecado, enviou o seu filho para remir tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos amarrava, e simplesmente para nos tornar seus filhos. Então, dentro disso que a gente falou a respeito de Davi, existe o desejo de Deus de, da mesma forma como ele se relacionava com o seu filho Jesus, se relacionar conosco. Então, enquanto nós somos pais e os nossos filhos ainda estão sob a nossa tutela, ainda estão sob o nosso cuidado, Deus deseja falar conosco como pais, sendo seus filhos. Olha que coisa louca, olha que coisa interessante. E existem várias situações na palavra de Deus que trazem promessas para esse assunto. Existem várias situações na palavra de Deus que trazem bênçãos às nossas vidas, porque desejamos nos tornar pais. E o que eu quero é colocar na sua cabeça, é colocar em você uma consciência do que significa se tornar um pai. Do que significa estabelecer paternidade. Quais são os pontos positivos de você se tornar um pai? Por quê? Porque hoje nós vemos uma juventude toda se formando, tão preocupada em formação acadêmica, tão preocupada em como as coisas vão acontecer, em como vai gerar recurso, em como vai fazer uma casa confortável, em como vai transformar a sua casa num ambiente confortável, mas esquecendo do principal motivo. Quais são as bênçãos e quais são as promessas que eu tenho por me tornar um pai? Então é isso que nós queremos compartilhar com vocês, é isso que nós queremos colocar diante de vocês e, com a graça de Deus, tentar ajudar vocês a estabelecerem uma consciência a respeito de paternidade que de fato gere um propósito, de fato gere o cumprimento de um chamado na vida de vocês,
dentro desse princípio, dentro desse aspecto. É tão interessante que eu sou um pai, né, juntamente com a Fernanda, e nós temos ali, a Débora agora vai fazer 5 anos e a Gabriele com 1 ano e meio. Eu posso dizer assim, a nossa vida muda, a nossa vida se transforma, a nossa vida ela toma outro rumo, é um fato, isso é verdade, acontece, tá? Mas existem coisas extraordinárias da parte de Deus que podem acontecer em nossas vidas, uma vez que nós entendemos qual é o propósito, qual é o motivo, qual é a grande felicidade que podemos extrair do coração de Deus por nos tornarmos pais. Né? Eu já tive algumas experiências com a Débora nesse sentido, em que a Débora às vezes nos vê, né, buscando a Deus, orando, louvando, enfim, e a Débora testemunha isso para as pessoas. A Débora vai para a escolinha e ela fala, olha, o meu pai ora, o meu pai faz isso, o meu pai busca Deus, o meu pai... Eu posso ver hoje já a Débora com 4 anos de idade testemunhando aquilo que Davi testemunhou. E eu entendo assim, existe uma bênção de Deus sobre isso. E que nós vamos colher, nós vamos alcançar. Isso não é só para minha casa, não é só para minha família. E eu quero, com a graça de Deus, poder transmitir isso para você também. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração. Quero agradecer a presença de todos vocês nessa livezinha curtinha. Hoje foram apenas 20 minutinhos. Mas para a gente fazer essa introdução, eu quero deixar você pensando. Quero deixar você essa semana refletindo a respeito desse assunto. Né? Transmita esse contexto, né? Essa introdução para os seus amigos, para os seus colegas, para que na próxima semana nós já possamos, de fato, falar a respeito de alguns temas bastante específicos, de alguns temas bastante direcionados, relacionando com paternidade. Tá bom? Vamos falar a respeito do dom do amor de Deus relacionado com paternidade, vamos falar a respeito da maldição da terra, da bênção da terra, o que isso reflete dentro da paternidade, para que nós possamos entender e poder andar dentro de uma segurança em Deus nessa área. Amém? Quero agradecer a todos pela presença. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver quem que está nos acompanhando. Aqui. Eu acho que a gente estava com... Eu caiu aqui, cara. Caiu? Caiu. Caiu mesmo. Mas enfim, fiquem na paz do Senhor Jesus. Agradeço a presença de vocês. Compartilhem, né? Falem com aqueles que vocês conhecem a respeito desse assunto, que precisam entender um pouco mais, que desejam entender um pouco mais a respeito desse assunto à luz da palavra. E semana que vem nós estaremos de volta. IGTV, o seu perfil. Né? O vídeo vai ficar disponível no IGTV. Esse videozinho vai ficar disponível no IGTV, no perfil, né, do Agape Church. Então, se você quiser acessar ele durante a semana, tá lá. Né? Só entrar, compartilhar, enfim, curtir. E seu Instagram, pessoal? O meu Instagram, Thiago Buzo, né? Se quiser entrar também, dá uma olhadinha, estamos lá. Faz pergunta, vai no DM, faz pergunta. Pode perguntar se tiver dúvida a respeito do assunto, se tiver alguma curiosidade, se tiver alguma coisa que você já tenha como conceito, né, formado e quer tirar alguma dúvida, estamos à disposição também. Com certeza vamos buscar a melhor resposta para você à base da luz, da palavra, né? E estamos juntos. Qualquer coisa que